bem, 10 horas e 47 minutos. Esse é o programa Primeira Hora. Você participa sempre que quiser aqui no nosso programa. Olha, curta, siga e interaja com as lojas da Fubra através das redes sociais e confira as melhores promoções e ofertas. A Fubra sempre com você. Casual Mix, acompanhe as promoções através das redes sociais. Ainda você pode fazer as compras através do WhatsApp 51 3692 3205. Casual Mix, veste você, veste sua família. Chafariz, grande variedade de produtos à pronta entrega com os melhores preços e a entrega facilitada para toda a região. Televendas WhatsApp 51 3671 7777. Receba aqui o vereador Vitor Azambuja. Vereador Vitor, muito bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Acústica. É um prazer poder voltar a falar aqui com vocês. Pois é, hoje de manhã o nosso colega Ayrton Lemos estava no Palácio Piratini, lá no Galpão Crioulo, onde o governador Eduardo Leite reúne a base na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, alguns secretários, para dar o primeiro pontapé da interlocução do governo com os deputados. Lá, hoje, além de apresentações assim, oficiais, está sendo discutido alguns projetos importantes que o Estado vai ter que trabalhar pela frente. Um deles é a Corsã, que é um assunto que todos nós conhecemos, e o outro assunto será sobre o FAPS, lá também do Estado. Bom, até eu estava falando aqui que no FAPS tem uma coisa interessante, muitos municípios utilizam o FAPS como seu plano de saúde, né? E tem o FAPS Previdência, que é o FAPS é o outro, o IP Previdência e o IP Saúde, troquei. O IP Saúde e o IP Previdência. Então tem muitos municípios que usam o IP para a suas complementação de saúde para os funcionários de Previdência. Aqui em Camaquã, outro dia, falamos com o prefeito Ivo, e ele nos contava da necessidade de que o IP e o FAPS deva ser ajustado, uma vez que a prefeitura está colocando na sua contrapartida um valor extremamente significativo e que altera essa questão das legislações, e a prefeitura também deveria de ajustar esse assunto. Esse é um assunto de pauta que provavelmente o senhor, como também todos os demais colegas vereadores, vão ter que discutir muito com as categorias e ver o que isso impacta. Como é que está esse assunto lá, na Câmara de Vereadores? Pois bem, Fábio, entrou no final de dezembro, né, alguns projetos relacionados a mudanças na previdência dos servidores do município em Camaquã. Ocorre que, não sei por qual motivo, acredito que algum erro, né, alguma confusão, alguns projetos foram retirados. Mas se manteve, né, a proposta de emenda à lei orgânica, número 1 de 2022, que é justamente o que hoje está em questão na Câmara de Vereadores, que altera as idades para a aposentadoria dos nossos servidores. Certo. Ocorre que é um projeto realmente de extrema relevância, ocorre que realmente é necessário fazer reforma previdenciária em todos os municípios do país, porque o modelo anterior, o modelo que antes se utilizava, né, e até inicialmente era pelo próprio regime geral de previdência, depois se começou a instituir os regimes próprios de previdência dos municípios, né, em diversos outros municípios, como em Camaquã também, chegou a um ponto em que a prefeitura era a única parte que contribuía para isso, e diversos regramentos que lá atrás, infelizmente, não foram feitos da forma correta, sim, que hoje realmente há um passivo. Ocorre que, de que forma nós vamos tratar isso? Né? De que forma nós vamos alterar isso? De que forma nós vamos permitir com que a previdência dos servidores, daqui 5, 10, 15, 20 ou 50 anos, seja uma previdência sadia, que as pessoas possam receber esse recurso pelo que hoje estão contribuindo. Nós entendemos, por exemplo, com relação às idades das aposentadorias, que as pessoas estão vivendo mais, que as pessoas estão trabalhando por mais tempo e que as pessoas estão tendo que receber da Previdência depois por mais tempo também, logicamente. Mas nós precisamos que seja feito com muito diálogo. E essa é a palavra-chave desse projeto. Construção, diálogo. E o governo começou mal da minha parte, e falo no meu ponto de vista. E começou mal através quando um membro do governo, né, o vereador, membro da base do governo, o vereador Vinícius Araújo, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, convocou uma audiência pública para as 14 horas de hoje.
Uma audiência pública não é simplesmente um momento para o governo lá expor a sua posição e para o sindicato expor a sua contraposição, a sua contraproposta. A audiência pública é para a comunidade poder participar, um projeto que realmente vai afetar no orçamento do município, e afetando no orçamento do município, afeta no bolso do Fábio, do João, da Maria, do agricultor, do comerciante, e essas pessoas têm que ter o direito de participar, e que também vai afetar diretamente os servidores do município, que terão sua aposentadoria alterada. O vereador Luciano esteve aqui no sábado falando sobre isso. Obviamente é imperativo a audiência pública, assim, é obrigatório a audiência pública quando vai fazer isso, porque, como tu disseste, o impacto disso é interessante. Mas os funcionários da prefeitura terão liberdade hoje de sair do serviço e ir lá para a audiência pública? Não terão, tem Fábio. Algum ponto facultativo? Não tem ponto facultativo nenhum. Inclusive, se falou ontem na tribuna da Câmara por alguns colegas que poderão participar através do rede social, do Facebook, do YouTube, e enviar comentários. Olha, isso aí até com um desrespeito com os servidores e com a comunidade. Uma audiência pública de um projeto dessa relevância tem que ser feita às 18 horas, por exemplo, um horário alternativo, como foi a própria audiência pública Canarana, aquela empresa que nós conseguimos enfrentar, aquela proposta mirabolante, que foi após o horário de expediente comercial. Mas quem é que convoca a audiência pública? É a prefeitura ou é o vereador? Ou a Câmara de Vereadores? A prefeitura pode convocar a audiência pública quando está tratando do projeto, né? Infelizmente, não houve diálogo com os vereadores antes de protocolar o projeto. Muito se cita a reforma da Previdência Federal, a reforma da Previdência Estadual, mas diferentemente dessa reforma da Previdência aqui do município, aquelas reformas, houve diálogo, houve construção antes do projeto ser protocolado no parlamento, para que chegasse no parlamento já com entendimento de diversos pontos. Aqui não. Aqui chegou-se com uma proposta pronta no Poder Legislativo. Essa proposta pronta entrou na CCJ, onde a posição do colega Ronaldinho Renocar, dentro da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, né, a comissão é composta pelo Vinícius Araújo, colega presidente, pelo colega vereador Luciano Cabeça, pelo colega Ronaldinho Renocar. Ronaldinho Renocar se manifestou contra essa audiência pública ser às 14 horas. Certo. Então, a Comissão de Constituição e Justiça, por maioria, o vereador Vinícius Araújo e o vereador Luciano Cabeça, decidiram realizar neste horário. O argumento, Fábio, ontem na sessão, de que nunca antes, quando as reuniões, audiências públicas eram em outro horário, pouca gente ia. Não procede. Eu já fui audiência pública. Eu já fui audiência pública como radioacústica, que não tinha sequer vários vereadores. Exatamente. Tá, então não é a proporção. Nem os vereadores vão. Agora eu quero dizer o seguinte: esse assunto da Canarana é um assunto que lidava com algumas coisas, alguns interesses. Agora, FAPs, ou seja, dinheiro no bolso do trabalhador da prefeitura, isso é um assunto de interesse. Muito mais relevante que a questão da Canarana. Muito mais relevante. Por isso que acredito que já começou mal o diálogo. Às 14 horas, mas o sindicato vai ser representado. Eu tenho um total respeito ao sindicato que representa os servidores, Fábio. Mas eu posso aqui afirmar, tem muitos servidores que não se sentem representados pelo sindicato. O sindicato não representa 100% dos servidores. Sim. E esses servidores deveriam ter o direito de participar dessa reunião, de ir na reunião, ir na audiência pública e se manifestar. E está sendo tolhido sim esse direito. Porque a maioria dos servidores às 14 horas está trabalhando. Deixa eu perguntar uma coisa então. Haverá transmissão da sessão? Haverá. Tá, ok. Não, só para saber. Ela é pública, a audiência pública é pública para quem quiser entrar, de preferência os interessados no assunto direto, né? 14h na Câmara de Vereadores de Camaquã. Eu, sinceramente, acho sim que um assunto como esse, de essa relevância, porque não é o problema da atual gestão. Isso é uma coisa que vem de anos, como tu falaste inicialmente aqui. O negócio vem vindo. Só que a coisa está cada vez parece pior, né, o problema. E o prefeito teve aqui dizer o seguinte: nós temos que arrumar, porque isso aí, se não arrumar e não ficar antipático com o funcionário, na outra gestão seguinte, alguém vai ter que meter a mão nisso, porque vai dar problema. Agora, sinceramente, eu acho que deveria os funcionários terem possibilidade de estar lá ouvindo a opinião, porque quando ouve a opinião do vereador, vai ter secretário provavelmente lá expondo, né, o seu material. É bom tu tentar entender, olha, aquele cara ali está portando diferente, aquele ali está fazendo tem um pensamento daqui a pouco de aprovar, ou aquele não aceita o projeto desse jeito.
Até para a gente saber quem é, como será feita a votação. Até porque, Fábio, esse projeto é um dos projetos dessas propostas de reforma do FAPES, né? Sim. Esse é o primeiro projeto, que é a proposta de emenda à lei orgânica, que altera a idade para as aposentadorias, né? Passando para 62 anos a idade de aposentadoria das mulheres servidoras e 65 dos homens. Ocorre que, dentro desse projeto, traz justamente que será regulamentado por lei complementar as questões como tempo de contribuição, por tempo de serviço, a questão das contribuições, as alíquotas. Isso será por lei complementar, ou seja, posteriormente teremos outros projetos, mas são diretamente ligados a esse projeto. Então nós precisamos entender estes próximos projetos, estes próximos regramentos serão feitos de que forma? É um projeto extremamente importante. Não estou aqui dizendo que vou votar contra. Pelo contrário, eu fui a favor da reforma da Previdência a nível federal, fui a favor da reforma da Previdência a nível estadual. Mas pode ser o melhor projeto do mundo. Quando não há diálogo, quando não há respeito com as partes interessadas, não tem como ir para frente. Tem que fazer. Eu vou dizer para ti o seguinte, vou repetir aqui, a gestão de hoje, do prefeito, do vice, fazem uma decisão importante para o resto da vida das funcionárias que estão lá hoje. Então, assim, eu acho que tem que ser bem. O prefeito Ivo tá fazendo uma administração, acho que na área de investimento interessante, está indo. Agora, quando tu lida com o bolso das pessoas é um problema, porque o FAPES já é alto. E para a prefeitura, a contrapartida é altíssimo também. E é bom que todo mundo comprasse a ideia, né? Olha, o vereador de situação de oposição comprasse a ideia. Porque não adianta o vereador, Vitor. Vamos só fazer um tempo. O vereador Vitor hoje é oposição. Aí vota contra. No governo seguinte, se caso você venha a ser candidato ou alguma pessoa alinhado partidariamente contigo venha entrar, vai ter que mexer no FAPES. E tu tem que ter um discurso similar. Eu sei porque eu já passei nisso. A gente, como oposição de situação, passa nisso. Agora, é alto o valor que está sendo descontado dos funcionários, né? E eu não vejo outra saída de manter a prefeitura dando contrapartida. Agora, os funcionários já não têm um aumento, mais o desconto. Realmente é delicado uma votação desse tipo. E tem que ser feito com muito diálogo, com muito respeito, até porque os funcionários públicos, os servidores públicos, eles não têm culpa desse passivo. Eles não têm culpa desse problema histórico que nos atinge. Então, eles têm que ser tratados também com respeito, porque a vida deles e a vida do município, é o orçamento do município que está sendo discutido em questão. Tenham certeza que se esse projeto, nós chegarmos no entendimento de que após o diálogo é um bom projeto para o futuro do município, nós votaremos a favor, como tenho agido sempre na Câmara de Vereadores. O que é bom para a cidade, podem contar comigo. Mas eu não vou votar a favor de projetos que não sejam feitos com diálogo ou que não sejam bons para a cidade. O asfalto, por exemplo, tem o nosso apoio. A iluminação de LED, que hoje está adentrando nas ruas das pessoas, teve na Câmara de Vereadores o meu voto favorável dos colegas para que pudesse a Prefeitura fazer o empréstimo, captar o empréstimo junto à Caixa e trocar a iluminação por LED. Então esses bons projetos têm nosso apoio, mas nós não vamos nos calar, nós não deixaremos de nos posicionar quando os projetos que não são bons para a cidade entrarem na Câmara, como também não deixaremos de cobrar. A atenção com o interior, que precisa ser melhor dada, a atenção com os bairros, a atenção com a limpeza pública e diversos outros pontos que precisam de melhor atenção da Prefeitura. O asfalto é muito importante, a LED é muito importante, mas uma cidade não vive só de asfalto e não vive só de LED. Vive de tantas outras questões e nós temos o dever, como vereadores, representantes da população, de cobrar e propor alternativas para isso. Bom, então tá aí 14h, você está sendo convidado a participar dessa sessão pública lá. E sobre a questão da Previdência e também da saúde. Bom, deixa eu Previdência, perdão. Hoje é Previdência. Quem está falando de saúde é o pessoal lá em Porto Alegre. Vitor, outro assunto polêmico no final do ano, a gente trouxe também vereadores aqui, o prefeito esteve aqui, o secretário de Educação, coordenadora da secretaria, para falar sobre o fechamento de escolas do interior. Foi um movimento bastante grande de prefeitos, de vereadores, de pais, mães dessas escolas. E vocês, eu digo vocês, vereadores, apresentaram um decreto legislativo, e é isso que eu quero tentar entender, qual a força do decreto legislativo, para que a prefeitura seja impedida de fechar as escolas do interior. Me explica um pouquinho o que é decreto legislativo. Quem pode apresentar e quando ele pode valer? Fábio, em primeiro lugar,
Essa questão das escolas do interior, o fechamento de escolas do interior, é mais uma demonstração de que não houve diálogo e não houve respeito, inclusive com as partes interessadas, que são os alunos e a comunidade escolar. Os vereadores não foram chamados nem procurados para que pelo menos o governo explicasse essa proposta. E pouquíssimos os pais, raros os pais, que foram chamados com atenção para também que a proposta fosse explicada. O governo diz que há um projeto de reestruturação e de que as escolas do interior precisam ser extintas para fazer escolas polos. Ocorre que a forma com que foi feita não foi correta. Primeira coisa, questão do decreto legislativo. O que nós estamos fazendo? O que eu, o vereador professor Clayton, o vereador Ronaldinho, o vereador Mano, o vereador Bônus e o vereador Marivone estamos propondo? O próprio regimento interno da Câmara traz, no artigo 190, da sustação dos atos normativos do Poder Executivo. Que os atos normativos do Poder Executivo, que exorbitem do poder regulamentar ou de delegação legislativa concedida, poderão ser sustados por decreto legislativo proposto por qualquer vereador. E é o que nós estamos fazendo e por que estamos fazendo. Isso, vamos lá. O prefeito em exercício, Abner Dilma, em janeiro, publicou um decreto executivo, né, que extinguia 3 escolas. Escola Silvio Luiz, Escola Rui Barbosa e Escola Vicente Garcia. O embasamento para a extinção dessas escolas, entre outros, foi pareceres do Conselho Municipal de Educação. Por que o Conselho Municipal de Educação tem que se manifestar em fechamento de escola? Porque uma lei federal, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, determina que escolas rurais, para o fechamento ou para mudanças, enfim, precisam ter autorização dos conselhos municipais. Ocorre que o Conselho Municipal de Educação, né, e como existem os conselhos municipais de saúde. Sim, e de outras áreas, existe um regimento no conselho, regimento interno do Conselho Municipal, decreto 9.846 de 2007, de 1º de outubro de 2007, né, decretado pelo prefeito Ernesto Molon, que traz, Fábio, que o artigo 8º, o plenário é o órgão consultivo, normativo, fiscalizador e deliberativo do Conselho Municipal de Educação e reúne-se ordinária e extraordinariamente em sessões públicas. As reuniões do Conselho Municipal de Educação e de qualquer outro conselho municipal têm que ser reuniões públicas, previamente fixados a data, horário e local. Então tem que ser pública, tem que ter transparência, tem que ter publicidade. São organismos que estão orbitando na volta do governo que tem sua decisão autorizativa de questionar também, né? É um poder não institucional como o vereador tem, mas ele como conselheiro, a instituição conselho acaba... Fiscaliza, delibera, muitas coisas que a prefeitura, a Secretaria de Educação quer fazer, tem que passar pelo aval do Conselho Municipal de Educação, que tem que ter autonomia esse conselho. Ocorre que, no dia 26 de dezembro de 2022, o ofício circular do Conselho Municipal de Educação, número 6 de 22, trouxe: o Conselho Municipal de Educação convoca Vossas Senhorias para a reunião plenária extraordinária que ocorrerá no dia 26 de dezembro às 14 horas, o mesmo dia, uma convocação horas antes, né, embora o regimento diga que tem que ser 48 horas de antecedência, de forma online, fechada apenas para os conselheiros. Está errado. Descumpre o próprio regimento do Conselho Municipal de Educação, que diz que as sessões têm que ser públicas. Por que fechada? O que tem se a esconder? O que tinha se esconder naquela reunião? Até porque a ata foi publicada depois, né? Mas por que nós não pudemos participar? Por que a comunidade não ficou sabendo? Ou os vereadores não puderam participar? Porque foi fechada. Então já começa errado. A partir dessa reunião, que foi a portas fechadas através do aplicativo online, né? Foi uma reunião online, se fez um parecer onde dizia que o conselho era favorável ao fechamento das escolas. Embora, dias antes, um parecer do próprio conselho teria afirmado que a prefeitura que deveria deliberar, né? Mas voltou atrás do conselho e decidiu, não, então nós vamos dar o ok favorável. Tá. Mas, infelizmente, a gente trouxe aqui, deve ser um ato nulo. Essa reunião tem que ser nula. Por quê? Porque foi feita a portas fechadas e não pode. E com base nisso, o prefeito em exercício, Abner Dilma, extinguiu as escolas, com base nesse parecer. Sim. E esse parecer que foi com base nessa reunião. Quem são os conselheiros hoje, assim, do plano do Conselho de Educação?
A gente tem no site da prefeitura, tem o nome dos conselheiros, né? Mas a prefeitura indica conselheiros, a rede pública estadual de ensino indica um conselheiro, a rede de educação infantil privada indica também um conselheiro, né? Então, e a comunidade também, as entidades, associações de bairro, enfim, também tem assento nesses conselhos. Então, são pessoas da comunidade, mas também pessoas, acredito que na sua maioria, indicadas pelo governo, né? Pelo prefeito. E a gente sabe que isso era uma proposta do prefeito. Repito, o Conselho Municipal de Educação tem que ter autonomia. Mas, infelizmente, independente de autonomia, não agiu da forma correta, não agiu da forma que a lei determina. Além de não ter diálogo nesse projeto, depois disso, depois dessa decisão do Conselho, que deve ser considerada nula, porque a reunião não foi pública, a prefeitura, o secretário municipal de educação decidiu fazer o quê? Retirou todos os imóveis das escolas, todos os móveis das escolas, não abriu as matrículas para os alunos se rematricularem, talvez, né, mesmo sabendo dessa questão, porque o secretário de Educação, ele é advogado, né? Ele deveria no mínimo saber que o rito dentro do Conselho não estava correto, que reuniões privadas, fechadas no Conselho Municipal de Educação não é correto. Né? Ele deveria pelo menos saber isso. Mas daqui a pouco, né, a gente sabe que pode passar batido isso aí, ninguém dá bola para esse assunto. É verdade. Mas a Câmara de Vereadores de Camaquã tem 2 assuntos para tratar, 3 assuntos até. Eu acho super importante, Vitor, eu acho sim também que deveria mais gente participar dessa reunião de comissão, ou então chamar os conselheiros numa determinada fala e falar sobre isso, como impacta o aumento do FAPES no meu salário lá no final, né? Porque não deve ser uma coisa pequena, viu? Porque pesa isso, tu multiplica por 13 salários, tudo isso, né? 13 salários no ano, daqui a pouco a pessoa está gastando uma grana preta só nessa aposentadoria. Não, e o governo, inclusive os vereadores da base, devem se empenhar para esclarecer essas questões. O líder do governo na Câmara de Vereadores, que é o vereador Renato Cabeleireiro, e o vice-líder, que infelizmente é o vereador Wilson Meirelles, né, do nosso partido, que decidiu integrar então a base do prefeito, eles em nenhum momento procuraram os vereadores de oposição, por exemplo, para debater esse projeto. Líder de governo na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, nas Assembleias Legislativas e nas outras câmaras de vereadores, é para articular e trazer para os vereadores de oposição, ou que não são da base do governo, e para a comunidade, esclarecimentos e construção sobre o projeto. Não estão fazendo isso. Parece que está tentando se aprovar toque de caixa. E dessa forma, meus amigos, não vai ser aprovado. Mas ele precisa de 10 votos. Precisa de 10 votos, precisa de 2/3, porque é uma proposta de emenda à lei orgânica. Eles têm quantos votos? Hoje o governo tem 9 vereadores na base do governo. São 9 vereadores da base e 6 vereadores, né, de oposição, ou que não integram a base do governo. Mas não é por ser oposição que nós votamos contra os projetos. Eu sempre digo, projeto que é bom para a comunidade terá nosso apoio. Mas que bom, Fábio, e tu também já foi vereador e também já foi de oposição, que bom que existe vereadores de oposição, que bom que existe vereadores que não são da base do governo, porque se nós tivéssemos 15 vereadores que dessem amém para tudo que o prefeito fala, infelizmente nós teríamos um município né, com dificuldades, porque a democracia é de divergir. Tem gente que não gosta de divergir, mas é na divergência que a gente constrói convergências e é no diálogo que se faz política. Muito bom. Vitor, vamos fazer o seguinte, vamos conversando aí ao longo da semana, na outra, vamos ver qual é a posição dos vereadores também, os vereadores têm que começar a dar uma sintonia. Olha, vou votar a favor por causa disso, vou dar conta por causa disso. E começar a conceituar esse assunto. Obrigado pela tua vinda aqui. Obrigado, Fábio. Obrigado sempre, Acústica, pela oportunidade de conversar com vocês. E às 14 horas, para quem puder participar, né, quem tiver a possibilidade de participar presencialmente, terá essa audiência pública. Embora acredite que deveria ser às 18 horas para a comunidade poder se fazer presente. Muito obrigado e uma boa semana a todos. Obrigado, Vitor Zambuja. Tá aí, ó. Hoje, 2 da tarde, na Câmara de Vereadores, tem reunião sobre o FAPES. Intervalo, já volto na sequência. Programas com jornalismo diferenciado, debates, entrevistas e a interatividade com o ouvinte. A acústica faz a diferença no rádio regional. Jornalismo Acústica. Informação, agilidade e credibilidade. Hora certa. Garupa. Sua mobilidade, nossa paixão. 11:10.
No Kroloff, o preço da banana tá caindo de maduro. A oferta da cebola é de chorar de rir. E o pimentão tá vermelho de vergonha de tão barato. Dia da feira Kroloff. Banana caturra, quilo 2,69. Melancia, quilo 1,47. Cebola comum, quilo 2,85. Batata rosa, quilo 3,98. Tomate gaúcho ou longa vida, quilo 2,85. Peito de frango, Gibon e Langiru, quilo. Ou pizza Excelsior 400 gramas, 7,97. Economizar no Kroloff é mole pra chuchu. Kroloff, sempre fazendo parte da sua vida. Atenção Camaquã, chegou Baixa Tudo Casas Bahia. Pede os preços mais baixos do jeito que você nunca viu. Não vai ter mais barato. Aproveite agora. TV 32 a partir de 1.199. Tem também guarda-roupa com espelho por 139,90 mensais. Moto E22 por 79,90 mensais do plano controle. Corre já pra nova loja da Casas Bahia na Avenida Presidente Vargas, número 338 Centro e aproveite. Pede Baixa Tudo, pede Casas Bahia. Verão chegando, que emoção. Praia, amigos, muita diversão. E pra ficar ainda mais especial, a Unimed também tá no litoral. Tranquilidade pra família aproveitar. Castelo de areia, água de coco e o mar. Conte com a gente no seu verão e curta o melhor da estação. Viva bem o verão com a Unimed Porto Alegre. Empresa Volosky Ribeiro, biomédica, esteta e acupunturista, com excelência em tratamentos que envolvem saúde e beleza. Confira as novidades exclusivas em rejuvenescimento e mapeamento facial, aplicação de botox, preenchedores, peeling químicos e skin booster, atuando na melhora das manchas, olheiras, rugas, flacidez de rosto e pescoço. Andressa Volosky Ribeiro, fone 981440140. Olá, sou Ana Paula, docente do Senac. Quer mudar a vida das empresas e a sua? Venha fazer o curso técnico em administração